Olá, estamos de volta com a sala de entrevistas de hoje. E essa entrevista está muito legal, gente, porque a gente está conversando sobre um assunto que geralmente a gente não traz aqui no programa, que é tecnologia no setor agroindustrial. E hoje você está tirando todas as suas dúvidas com o meu convidado, é o Sidney Tartari. Ele é cofundador da Tagat Food Tech. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O Sidney estava explicando para a gente como que funciona todo esse sistema e o software que resolve esses problemas da produção agroindustrial. E eu queria perguntar para ele que a empresa que nasceu aqui no Paraná, né, no setor ali na região Pato Branco, atendendo ali as indústrias, expandiu para 19 países. Como que foi essa expansão para atender essas outras partes do mundo? Claro. É, a- o setor é muito dinâmico, as empresas são muito dinâmicas e o Brasil ele é uma referência em tecnologia. E nós vimos uma oportunidade de trabalhar em outros países, nós estamos num país que é uma referência de tecnologia. E aí, pensamos assim, vai ser algo fácil, porque nós vamos pegar uma tecnologia que nós temos aqui, vamos levar para outros países e vai ser tranquilo, né? Vamos chegar com uma coisa melhor em outro país. Mas, assim, nas primeiras exportações, a gente já viu que teríamos algumas dificuldades pela cultura local, pela adaptação. Então, nós tínhamos que voltar para casa, fazer o dever de casa, que é pesquisar o mercado, como que eles trabalham, como que eles têm os processos deles mapeados, adaptar o sistema e aí sim a gente trabalhar na região deles. Então é praticamente isso que a gente faz a cada país novo que nós vamos, ou até eventualmente dentro de países, né? Por exemplo, a Argentina ela tem uma extensão territorial grande também, que não chega a ser semelhante ao nosso, mas é considerável, né? Na região nordeste, norte deles, aqui mais próximo de nós, é uma realidade. Quando vai mais para as regiões lá de Buenos Aires, ou até eventualmente a Patagônia, né? Até parece que não existe frango lá, mas existe. É criado no frio, eles se adaptam e a gente teve que adaptar o sistema a essas realidades também. É, Quando nós vamos para países árabes, né, asiáticos, lá, Malásia, que a gente tem cliente também tem um estudo de mercado e adaptar o software para atender as realidades deles lá. Entendi. Quais são os principais desafios, Sidney, quando vocês retiram uma tecnologia aqui do Brasil e tentam levar para outra parte do mundo? Tem a questão da cultura, mas eu imagino também que a produção é totalmente diferente, né? Tem. A questão produtiva, né, por exemplo, até o caso da Patagônia, que a gente acabou de comentar, é criado no frio, então tem que haver uma adaptação no sistema, no software, exatamente para atender aquelas características. O software, ele tem, como ele é um programa de computador, ele fica um pouco mais fácil de ser adaptado em algumas coisas. Dificilmente seria um equipamento que, eventualmente, para o frio, ele não estaria apto, né, por Sim. causa da própria temperatura. Então, isso facilita um pouco na questão do software. Mas sempre precisa uma pesquisa, entender exatamente o que é, e não só a criação, mas também a cultura, né? O jeito que o próprio produto é industrializado, como ele é abatido, eventualmente ele tem um abate diferente do nosso, ele tem um hábito diferente do nosso de abate, e o nosso software também tem que atender essa expectativa ou essa realidade do país que a gente está trabalhando, né? Em relação à importação e exportação, o que você acha que o software otimiza? Hoje, para a questão de exportação, né, falando assim a nível não só Brasil, mas outros clientes que a gente tem de fora do Brasil, que também exportam, né, eventualmente, dificilmente para o Brasil, que nós somos o maior exportador, Sim. mas eles exportam em países vizinhos deles, ou, né, para a Ásia, enfim. É muito exigido a parte de rastreabilidade, né? A rastreabilidade é o fato de você dar um passo atrás e saber o que aconteceu um passo atrás, né? Para ver se aquele produto, de que origem que ele veio, qual que é o alimento que ele comeu, se aquele alimento que ele comeu teria algum problema para aquele país que está sendo exportado. Então, hoje é exigido muita parte de rastreabilidade, né? Exatamente dar um passo atrás. Então, está lá na parte de frigorífico, nós temos o produto lá pronto, acabado, mas afinal, qual foi o alimento que ele comeu? Uhum. Né? Qual foi o produtor que criou ele? Em que situação que ele estava? Qual era o tipo do aviário? Né? Qual que era o tipo do curral que tinha? Qual que é o tipo
de influências, inclusive de parte de vacinas, de medicamentos que foram utilizados para ele, né? E isso, a rastreabilidade sempre voltando muitos passos para trás. Então, o processo de exportar exige rastreabilidade. Claro que existe conformidades nos processos produtivos, e isso o software ajuda muito, né, para deixar o processo exatamente conforme o país, que vai ser o nosso destino do produto, exige, né? Quando a gente fala bastante sobre produção, a gente tem uma visão na nossa mente de certo tipo de ave, que é aquele que a gente consome do mercado, aquele que a gente vê no prato, mas também eu acredito que o software ele lida com muitas informações, porque existem raças nobres que também precisam de especificações diferentes, né? Com certeza, muito bem lembrado. Parece que a hora que chega no final, tudo é igual, né? Mas não é, Não né? é. Existem muitas raças, né? Como tem da parte de boi, por exemplo, né? Que tem o Nelore, tem o Angus, e aí todos os cruzamentos. Na parte de suíno, na parte de aves também tem várias raças. E aí cada uma, ela tem uma necessidade específica, né? Ou eventualmente uma nutrição específica, um clima específico. Se nós analisarmos, por exemplo, uma ave de postura, que faz a postura do ovo, para ela produzir um ovo aqui na parte fria, ela tem uma necessidade, inclusive, de alimentação. É uma alimentação específica para produzir no frio. Quando ela vai para o Nordeste, que é um pouco mais quente do que aqui, ela já tem uma outra necessidade. Eventualmente, ela não precisa muito de um determinado nutriente na ração dela. Sim. E, além disso, ela é específica também, porque tem uma de um jeito, outra de outro. Às vezes, até no próprio mercado, a gente vê o ovo branco, né, o ovo vermelho, que é o mais marrom. São tipos de aves com raças diferentes que fazem esse tipo de produção. E você falou, Sidney, que o Brasil é um dos maiores exportadores, né? O que você vê de diferente na tecnologia brasileira que outros países ainda faltam ter esse olhar? O Brasil ainda ele tá na vanguarda já da tecnologia, falando especificamente da parte de proteína animal, né? Muito avançado, acredito muito pela parte de grãos, que nós, né, um grande celeiro que nós somos aí. Então isso propiciou que, como a gente tem a parte de nutrição muito perto, nos possibilitou trazer muita tecnologia na parte de equipamentos, principalmente, né, na parte de sensoriamento. E aí, quando a gente vai para outros países, eventualmente, esses outros países ainda eles têm um pouco mais de um custo maior para a questão de produção do alimento para a ave, para o boi, para o suíno. Então, talvez isso freou um pouco trazer essa tecnologia, porque teve que investir um pouco mais na parte de alimentação. Sim. Então, eu acho que é isso no Brasil. Agora, não dá de tirar o mérito do Brasil também, é um povo que busca tecnologia. Por exemplo, assim, a gente participa de feiras internacionais como expositores mesmo, né? Nós tivemos na última que teve em Atlanta, que é a maior feira de avicultura do mundo, e tem muitos brasileiros lá. Então significa que eles estão realmente em busca de tecnologia, né? Claro que dos outros países também tem, mas o brasileiro está sempre lá procurando o que tem de bom aqui para a parte de produtiva, o que tem de bom na parte de nutrientes, de equipamentos, de software. Sim. Então eles estão sempre buscando isso. Eu acho que isso aí foi um grande propulsor. E aí isso levou um pouco de vantagem no início e hoje dá uma grande vantagem para nós, que aí a tecnologia traz mais tecnologia, né? O aumento da produtividade traz mais produtividade, traz mais lucro e acaba fortalecendo mais ainda os setores. Crescendo mais, né? Sidney, minha pergunta agora é sobre inteligência artificial. A gente sabe que a IA agora domina as empresas também, e também o setor agroindustrial? Sim, sim. Nós temos a IA já presente há algum tempo na parte da proteína, né? Ela vem ajudando nós muito, já há muito tempo, né? A parte de desenvolver software, nós utilizamos IA já faz um bom tempo para nos ajudar a desenvolver o software, nos ajudar eventualmente a entender uma necessidade que a própria empresa tem, o próprio cliente, o próprio produtor, ela nos ajuda a fazer essa análise, mas hoje ela trabalha muito nessa facilidade realmente de evitar um desperdício, que ela tem um olhar um pouco mais amplo do que o nosso. Então ela está ali junto com o nosso software embutido dentro dele para trazer essa facilidade no uso no dia a dia.
Então, por exemplo, que eu citei antes, de um caminhão ser alocado eventualmente para uma busca numa granja, busca na outra, quase que ao mesmo tempo, que não daria tempo dele voltar, e a inteligência artificial já está nesses itens. Claro que também tem alguns sensoriamentos que já tem um pouco de inteligência artificial dentro dele, já tem algumas câmeras dentro de aviário, que já tem uma inteligência artificial para dentro dela também, que já está ajudando o produtor ali, olhando o frango. Claro que não consegue ver ainda o que o produtor vê. Mas faz o acompanhamento de faz um perto. acompanhamento, já consegue dar uma ajuda, Sim. facilitar a vida dele. Então, eu acho que o uso da IA, né, como toda a tecnologia, né, como a Revolução Industrial fez, como a revolução dos computadores, da própria internet trouxe para nós, ele trouxe facilidades, Sim. comodidades. Hoje, por exemplo, a gente compra um produto em 2 dias, 3 dias, já está na nossa casa, não precisamos quase nem mais sair de casa. E isso é a tecnologia que nos ajudou. A IA é uma tecnologia que vai trazer isso para nós também, vai trazer mais conforto, né? Não vai tirar ninguém de cena, não. A gente ainda precisa do produtor, a gente ainda precisa dos aviários. Sim. A IA ela vai estar simplesmente ajudando. E ela já está muito presente hoje, dentro dos próprios frigoríficos, das plantas industriais, dando aquela ajudinha ali para a gestão, aquela ajuda para a produção. Nos bastidores, vamos falar assim, e eu acredito que isso será sempre o papel dela nos apoiando, nos dando mais comodidade. Não é retirando, mas acrescentando, né? Facilitando, né? Sim. Dando mais comodidade. Sidney, eu tenho uma pergunta a respeito do software de vocês em comparação com outros softwares. Por ele reunir muitas informações desde o processo do campo até a mesa, você acha que ter construído essa base de dados facilitou a implementação da IA, que é um desafio ainda para outros softwares para fazer essa implementação? Porque a gente sabe que a inteligência artificial ela não pensa por si só, ela precisa de uma base de dados. Quando vocês criaram um software que reúne muitas informações, trouxe soluções mais específicas para alimentar essa IA? Sim. Quanto mais histórico, né, quanto mais informações tem, a IA se baseia principalmente em informações. Então, quanto mais informações você tem, mais facilita a análise dela, a sugestão e a percepção dela, e eventualmente até ajuda a ser preditiva, né? a predizer alguma coisa. Olha, se continuar com esse tipo de alimentação, não vai ter aquele resultado que a gente está esperando. Porque todas as outras 50 vezes que a gente utilizou isso não deu certo, que às vezes ao olho humano fica um pouco imperceptível. Então, o fato realmente de ter uma cadeia toda controlada facilita que esse olhar amplo sobre toda a cadeia dê mais informações para o uso da IA. Que outros softwares não teriam por conta de não ter essa base, então, né? Exatamente. Legal. E nós somos muito verticalizados, né? Trabalhamos muito específico nessa cadeia, então a gente tem a gestão dela dos pormenores, né, de informações mais minuciosas possíveis. E aí isso nos dá, então, um diferencial. Agora a gente já está caminhando para o fim da entrevista. Eu tenho uma pergunta sobre o futuro, né? Tem desafios maiores ainda. A gente que está sabendo agora, entendendo como funciona, para nós já é um avanço muito grande. Pensa, meu Deus, já estão fazendo isso na produção. Mas para quem trabalha com isso, tem desafios ainda a serem enfrentados e coisas que já estão surgindo, né? Sim. Mas o futuro vai ser mais fácil, né? O que está vindo aí, com certeza, vai facilitar muito mais a nossa vida. Vai nos dar muito mais segurança em relação a decisões que a gente tinha que tomar antes, né? Simplesmente não é só uma tela para a gente ficar conversando. Ela vai nos trazer informações, vai solucionar dúvidas de eventualmente algumas decisões em postergo mais alguma coisa, uso um outro alimento, uso uma outra raça para a minha criação. Eu sou muito bom aqui para alojar no inverno do que no verão, porque no inverno aqui a minha granja ela é mais propícia para criar o animal que for para a minha criação. Então isso tudo, eu acho que o futuro vai estar muito mais fácil nessa questão de facilitar a nossa vida no geral, com as informações que ela pode
compilar, né? Então, falando especificamente de IA, ela vai trazer isso. Agora, eu imagino que também a gente vai ter muitos equipamentos que facilitarão muito a nossa vida. Para serviços braçais, que eventualmente hoje tem que ser feito, vai ter equipamento mais inteligente, vamos falar assim, que vai estar facilitando essa nossa vida. Eu acho que esse é o nosso futuro aí, breve, né? E você acha que as pequenas produções também já vão sentir a necessidade de ter a tecnologia? Eu acho que pela comodidade, né? Hoje as redes sociais nos permitem ter informações, então com certeza essas pessoas vão ver outras granjas, outros produtores tendo muitas facilidades e vão olhar e falar, caramba, isso faz muito sentido para a minha granja também. Então vamos trazer para a granja, vai me dar mais conforto e mais comodidade. E vai estar disponível com certeza para pequenos, grandes, para todo mundo. Que ainda assim é um trabalho que exige a presença, né, das pessoas ali. E tudo que otimiza, acredito que só vem para somar. Exatamente. A presença humana é indispensável. Não tem como olhar ou entender o comportamento. Dificilmente, né, qualquer outro, um software ou eventualmente uma IA ou um robô vai fazer isso. Então, o humano é imprescindível. Agora, esse aparato vem para facilitar a vida deles, com certeza. E o que a gente pode esperar da Target especificamente? O que já vem surgindo para o mercado? Claro. A Target, né, na história que a gente tem, né, vamos falar assim, 20 e poucos anos, né, quase 30 anos de história, e nesses 30 anos de história a gente teve que se remodelar muitas e muitas vezes, né? E agora, o fato de nós termos que continuar no setor, e é um setor muito dinâmico, né, faz com que também a gente para só de se remodelar e começa também a ditar determinadas tendências, porque a gente consegue ter um aparato bom de soluções para o mercado. Então, o que a gente tem aí para o futuro muitas ferramentas para facilitar muito a vida, né, dos gestores, da parte produtiva. Por exemplo, assim, hoje uma informação que eventualmente tinha que ser analisada no papel ou de alguma forma, tira uma foto, manda para nós, a gente processa ela, já vê quais são os problemas que tem, já devolve, já interage, olha, era isso mesmo que tu queria dizer. Então, eventualmente, um rascunho num papel é uma foto para nós que já alimenta todo o nosso sistema, todo o nosso banco de dados. Então, é isso que a gente tem para oferecer para frente, muita facilidade para que os nossos usuários tenham informações precisas e tenham informação para tomar boas decisões. Que legal, é a tecnologia realmente a serviço das pessoas, né? Exatamente. Eu agradeço de verdade, Sidney, pela presença, obrigada por todas as informações. Espero que o pessoal de casa tenha entendido um pouco mais sobre como a tecnologia está tão presente, né? Tão pujante em todos os setores, principalmente no setor agroindustrial, que é algo que todo dia a gente vê no mercado, no nosso prato, a gente sabe que é algo presente. Exatamente. A tecnologia vem para nos ajudar, com certeza. Então, obrigada novamente pela presença e esperamos mais vezes aqui. Com certeza. Muito obrigado. E eu agradeço você de casa também, que participou, acompanhou aqui com a gente até o final. Foi maravilhoso ter a sua companhia. Eu espero você na próxima edição, que você não pode perder aqui no Sala de Entrevistas. Até lá!